Meus amigos, só coisas boas. Estamos terminando Sukkot. Hoje é exatamente Rosh Hashanah Rabbah, Rosh Hashanah, que são súplicas Rabbah grandes, como o Kiddush Rabbah, que é o Kiddush de dia, que é um Kiddush grande. Então, Rosh Hashanah Rabbah, que é uma reza um pouco extensa, diferente das demais rezas de Shaharit, que é pela manhã, não se dá somente uma volta, mas 7 voltas em torno da Bimá, que é uma referência ao Beit HaMikdash, ao templo, em relação ao Mishbeah, que é o altar. E antes de continuar falando sobre o Rosh Hashanah Rabbah, eu dou um Baruch Rabá, um Bruchim Rabaim, sejam bem-vindos de volta para casa. Gui Giboa Dalal, Alan Ochel, Omirim Miran, Matan Agrest, Liv Berman, Ziv Berman, Gali Berman, que são irmãos, Eitan Abrahamov. Todos os Ratufim, todos os sequestrados, esses 7 que estão voltando para casa, e todos os demais, com a ajuda dos céus, que também possam voltar para casa. Israel vê que cada alma é importante e consta no Talmud, aquele que salva uma alma, salva o mundo todo. Por isso, é muito importante entender a importância da vida do ser humano. Então, o ser humano ele é livre para ter o seu contato com Deus, a sua religião. Então, é muito importante preservar isso, preservar esse amor entre o Criador e a criatura. Por isso, nós devemos preservar, sendo ele um judeu de origem, aquele que nasceu, que vem de geração, sendo ele um convertido, sendo ele um Benei Noah, e até um não-judeu que busca compreender o judaísmo, todos esses têm que ser respeitados. É muito interessante, é importante a gente compreender que não existe no judaísmo uma linhagem pura. Se você escutar isso, cuidado. Isso pode ser um mestre ou alguém que tem problemas mentais, porque os judeus eles descendem do rei Davi, que descende de Ruth, a Moabita, que se converteu ao judaísmo. Então todo judeu, na verdade, é um convertido, é um descendente de convertidos. É aquele que tem o contato através de Hashem, com uma fé monoteísta e a base dos seus ensinamentos. Então, um judeu natural, ele descende, não tem o que fazer, isso é como consta a partir daqueles que estão aqui na Terra, que eu acredito que tem menos de 200 anos, todos eles são descendentes do rei Davi. Mesmo que tenha 3, 4 gerações, todos descendem do rei Davi, que descendem de Ruth, a Moabita, Moabita que vem, aquela que veio e se juntou ao povo através do Dayan, o juiz Boaz. Então, é muito importante termos consciência que não existe melhor ou pior, raça pura. Quem tem esse pensamento, mais uma vez, tem problema psicológico. E todo aquele que busca o judaísmo, independente de onde seja, onde esteja, deve e merece receber luz. E como também aqueles que buscam as 7 leis de Noa, as 7 leis rabínicas que foram dadas, que são citadas, o Rambam traz em relação à tradição oral, que também assim o traz, também devem ser respeitados, e também toda e qualquer criatura que fazem parte de qualquer outro tipo de fé e recebeu essa tradição dos seus pais, também deve ser respeitado. Por isso, meus amigos, caso alguma coisa fora disso ocorra, vocês têm todo o direito de procurar ajuda jurídica e sejam corretos. Se alguém, de alguma forma, oportuná-los porque vocês buscam uma fé, vocês têm o direito de processar essa pessoa por calúnia, difamação, por racismo, por preconceito, que inclusive isso é crime no Brasil e que consta, além de pagar multa, pode ocorrer em cadeia. Então, todo aquele que é contra uma pessoa a praticar a sua fé, que ele seja denunciado. Bom,
Em Rosh Hashanah, nós temos a grande súplica, assim como tivemos esse retorno de Sete e Yehudim de volta para casa depois de terem sido sequestrados. Nós temos que ter consciência que temos alguns costumes que são ditos e dados pelos profetas. Entre eles, a plenitude que nós devemos ter em relação a essa consciência. O interessante é que, através da Hassidut, nós temos, através do Alter de Gur, que o salgueiro ou salsão, que é uma das 4 espécies, que nem tem sabor e nem tem cheiro, é aquele judeu mais simples, ou seja, que ele não tem nem Torá e nem pratica nenhum tipo de preceito. Ainda assim, ele pode e deve quebrar qualquer tipo de decreto através da alegria e também através do seu estado, da sua consciência. Por isso, que em Rosh Hashanah, depois das 7 Akafot, com o Arba Minim, depois das 7 voltas com as 4 espécies, existe o costume dos profetas de se bater o salsão no chão, para se adoçar os decretos, e há quem fale que tem que ser 5, há quem fale que tem que ter 4, há quem fale que tem que ter 1. O importante é bater o salgueiro ou salsão no chão, com essa kavaná que seja retirado, qualquer tipo de decreto ainda possa ser adoçado. Nós temos em relação à gemátria, nesse dia tão especial, exatamente a frase Ani Verhu, eu e você. Ani Verhu é exatamente 72. Aleph 1, Nun 50, Yod 10, aqui já temos 61, mais 6, mais 5, 72. E isso nos faz lembrar exatamente na Parashá Beshalá, exatamente no 14º capítulo, nos versos 19 a 21, que nós pegamos em relação ao verso 19, a primeira letra, o verso 20, a última letra, e o 21, e a gente vai seguindo esse parâmetro, e esses três passuquinhos, esses 3 versos, a gente monta uma tabela com 72 nomes, que são exatamente 72 nomes de Deus, que são 72 anjos, que são emanações de Kadosh Baruch Hu. Consta também algo muito interessante no Sefer Hasidim, que isso inclusive é Alahá, não é algo tirado do nada, que é a base inclusive da Alahá, do Maseret Yerushalmi, de todos os Masertot de Yerushalmi, todos os tratados de Yerushalmi, exatamente no seu Simão, ou seja, no seu artigo 452, que fala que nesse dia, que é hoje, as almas saem e pedem para que se tenha clemência, inclusive pelos vivos e pelos outros mortos, porque todos são julgados, inclusive os mortos. Então, para que se tenha clemência sobre todos, porque isso que nós temos que compreender, todos estamos conectados. Quanto mais cedo podemos ter essa consciência, mais profundo é o nosso estado de amor e devoção com o outro. Não existe, mais uma vez, como eu digo, um grupo melhor ou menor. Quem pensa assim tem problema psicológico e dificulta a chegada do Mashiach, quem não bem merá, bem ameno que seja em nossos dias. Na Mishnah, exatamente no 4º capítulo, no 5º verso, nós temos uma relação sobre o toque do shofar e o salgueiro também, em relação ao contato com o salgueiro. Os Hassidim, existem alguns, e os cabalistas e os marroquinos também têm um costume, depois das 7 voltas das quatro espécies sobre a Bimá, onde a gente coloca a Torá, depois da batida do salgueiro, do salsão das Aravot, se faz então um toque do shofar. O toque do shofar ele tem a capacidade de abrir os portais celestiais, como também de fechar os portais celestiais. Quem já esteve
na yeshiva dos cabalistas consegue compreender isso que eu estou falando. E nós temos uma referência exatamente numa Masechet Sukkah, na página Menhei Amud Aleph Beit, ou seja, na página 45a e b, sobre o ato de circundar o otá, que é uma referência de circundar a Bimá. Então, isso também a gente pode encontrar exatamente no Terrilim Kuf Yud Het, ou seja, no Terrilim 118, que faz essa referência sobre o ato de circundar. E o 7 também está presente, são 7 Akafot com Arba Menim, e logo a gente passa a fazer as Akafot a partir do pôr do sol, que a gente se conecta com o Simchat Torah, são as Akafot, a dança da Torá. Por isso eu digo que os decretos ainda podem ser adoçados com Simchat Torah, com alegria. E usou atrás que esse adoçamento que o salgueiro, o salsão faz, também pode ser feito com alegria e no decorrer disso com a dança da Torá. Então, por isso que nós temos que ter consciência que temos que dançar com a Torá e amar o próximo como a ti mesmo, como ensina nosso mestre Hillel, e entender que somos todos um. Echad, com o Boreolam, que também é Echad. Então, quando o Am Israel é um, e tem essa consciência que é um, tudo fica mais fácil e tudo fica melhor. Fora disso, quando não se tem essa união, se tem destruição, como consta no primeiro e segundo templo. E quando tem essa união, ou seja, com a Havat Hinam, com o amor gratuito, a gente tem a possibilidade, mais uma vez, de reconstruir o templo.